Então estamos nós, uma vez mais, para um programa onde a gente geralmente juntamos personalidades com sugestões, vinhos e etc. Hoje trazemos uma referência, já em Curitiba, que nas redes sociais chamou a atenção, de alguma forma, com um time-lapse das 4 estações existentes aqui em Curitiba. Temos hoje Daniel Castellano. Daniel, obrigado por teres vindo, tá? Vamos explorar um pouco o mundo da fotografia aos teus olhos. Daniel Castellano, para aqueles que nos estão a ver, explica-me. Quem é o Daniel Castellano? E, segunda pergunta, como é que surgiu aquela oportunidade do time-lapse das 4 estações em Curitiba? Que é essa fotografia marcante que puxou nas redes sociais. Fala-me um pouco. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite para participar do programa. É uma honra estar aqui para poder falar sobre o meu trabalho, né? Esse ano, em 2021, em maio, eu completei 15 anos de carreira na fotografia, então é sempre bom falar um pouquinho sobre o trabalho que eu faço no dia a dia. E esse trabalho também é um trabalho que surgiu no dia a dia, esse das 4 estações. Foi bastante compartilhado ainda hoje, mesmo depois de um mês e meio, ele ainda é bastante compartilhado, já teve mais de 20 e poucos mil compartilhamentos ali na internet, porque é uma fotografia que levou algum tempo para ser produzida, mas começou sem muita pretensão, assim, começou com o meu trabalho no dia a dia, pelas ruas da cidade, né, não só da cidade, como do sul do Brasil, e qualquer lugar onde eu vou, eu levo a câmera e eu levo o meu olhar junto para documentar aquilo que eu vejo. E aqui não foi diferente. Eu passei pela rua Heitor Alencar Furtado, no Campo Comprido, e ali tem uma alameda de árvores assim, que vai por quase toda a extensão de uns 2 km da rua, que são árvores chamadas liquidâmbares, em que elas trocam de cor no inverno, e elas adquirem um tom avermelhado, âmbar, né? Então o próprio nome já diz, liquid âmbar. Elas adquirem um tom âmbar no outono. São árvores exóticas, são árvores do hemisfério norte, mas se adaptaram muito bem no clima de Curitiba. E como aqui a gente tem as estações mais definidas, então elas acabam fazendo aí um espetáculo à parte naquela rua, e elas ficam com essa coloração âmbar. E então eu fui fotografar em 2019 no outono, e de repente, né, passaram alguns meses e eu voltei no mesmo lugar no inverno, e eu reparei que todas aquelas folhas tinham sumido e elas estavam completamente vazias. Então eu falei, quer saber, eu vou achar onde eu fiz aquela primeira foto e vou fazer uma outra do mesmo lugar. Feito isso, daí eu fotografei ela sem nenhuma folha, daí com uma névoa assim, de Curitiba, né, característica. E foi interessante que eu já tinha 2 fotografias do mesmo lugar, completamente diferentes uma da outra. Então, eu tenho uma amiga que mora ali perto, uma médica, e ela, depois, passados alguns meses, ela me mandou uma mensagem. Nossa, você precisa vir na rua, aqui, porque as árvores estão todas verdes. Elas estão bem verdinhas, assim, na primavera, isso. Do outro ano. Eu falei, vou lá passar, assim. Aí, cheguei lá, achei o lugar onde eu marquei já uma árvore que está faltando um pedaço nela, para saber exatamente de onde fazer a fotografia. Usei a mesma lente, a mesma câmera, e fiz a foto no mesmo ângulo da primavera, com as mesmas árvores que antes estavam âmbares, depois sem folhas, e agora completamente com folhas e com um tom de verde bem bonito da primavera. Então já significou a renovação. E aí pensei, poxa, dá para fazer das 4 estações, vou esperar até o outro ano, isso em 2020, vou esperar até o outro ano para fazer, começando a elas trocar de cor, entre um tom entre o verde e o vermelho. Isso acontece, eu já sabia que acontecia, mas eu nunca tinha fotografado. Daí nesse ano, no final do verão, entre o verão e o outono, quando começou o outono, assim, no primeiro dia do outono, eu fui lá fotografar, ela trocando as cores, então eu consegui fechar esse depois de quase 2 anos, todo esse ciclo. E daí eu pensei, acho que eu vou juntar elas
vou juntar elas num arquivo, né, numa coisa só. E falei, vou postar isso na internet, contando essa história, como eu sempre conto a história, como eu faço as minhas fotografias, né, todo o processo de produção, porque tem muita gente que pensa que é só chegar ali e fazer a foto, mas tem todo um processo atrás, né, de produção, de planejamento. Eu preciso voltar lá, achar o lugar onde eu fiz exatamente a mesma foto, e daí eu contei essa história e de repente foi, as pessoas começaram a comentar e vários, milhares de comentários ali, não consegui nem acompanhar direito. E eu não esperava, sinceramente, não esperava isso, mas fiquei feliz porque, né, foi um trabalho que valeu bastante a pena de ter feito. Assim. Tu sabes que quebraste um tabu. É assim, para quem não sabe, eu sei, lá está. Curitiba tem um tempo bem característico. Nós temos as 4 estações no dia, tá? Ou seja, tu quebraste o tabu a dizer que existem 4 estações no ano. Exatamente. Tá? Tu tens outros projetos, inclusive este livro que nós estamos a ver aqui foi um projeto teu que, de alguma forma, também tu queres puxar o teu olho analítico para mostrar as diferentes culturas. Baseia-se basicamente na matriz que nós temos no nosso programa, mostrar o sul do Brasil exatamente como ele é. Diz-me uma coisa, quais foram a iniciativa, qual foi o fundamento, qual foi a matriz, qual foi o teu objetivo de teres o teu olho analítico neste projeto do livro que é Encontro de Tradições? Bom, esse aqui já é um projeto em parceria com a produtora Lia Mark. Então ela é minha amiga já faz bastante tempo, vários anos. E ela tem todo um trabalho com as comunidades, né, tradicionais, que tem muita tradição aqui no Paraná. Ela, inclusive não só aqui, mas em Portugal também. Ela faz uma ponte bem bacana com os tocadores de Portugal também. Ela tem um projeto bem legal. Que tem muitos instrumentos aqui que são usados, a rabeca, principalmente a rabeca, é uma coisa que já vem, tem bastante ponte aqui com Portugal também, com música de lá. Então, os mestres, os mestres aqui aprendem muito com os mestres tocadores de Portugal também, e tem, inclusive, tem uma das culturas que é a folia do Divino Espírito Santo. É uma tradição que veio de Portugal, que eles trouxeram para o Brasil. Então ela é feita em abril, mais ou menos ali, depois que acaba a Páscoa, eles começam a Folia do Divino, a Festa do Divino, né, a Romaria do Divino, que é uma tradição portuguesa. Então é um link bastante forte entre Portugal e Brasil. E ela já tem esse trabalho há muitos anos de acompanhar essas comunidades. E ela me convidou para fotografar para esse projeto. Então a gente levou também 2 anos e ela organizou os encontros, né, com todas essas comunidades e reunir todas essas tradições num lugar só. Primeira vez foi em 2017 em Antonina e 2019 foi em Palmeira, no interior do Paraná, onde são reunidos ucranianos, indígenas, religião afro e a Congada da Lapa. Então são a Romaria do Divino, os tocadores de fandango do litoral do Paraná. Então reunindo toda essa comunidade que leva adiante a tradição de suas famílias, né, de seus antepassados, e são pessoas que preservam essa tradição, e eu pude documentar isso através dos anos, né, de 2017 até 2019, e uma parte do projeto foi um livro. Então ela começou a editar esse livro e eu fui, né, como eu já faço as fotos, fiz as fotos para ela em 2017 e 2019, tudo isso foi compilado e o livro é uma materialização desse projeto. Todos nós, de alguma forma, crescemos. Tu, sendo daqui, da região, cresceste também, ou seja, através do teu olhar clínico e analítico, viste alguma coisa que te fez crescer e dar a entender que o potencial, de alguma forma, tem que ser visto? Sentiste com uma responsabilidade acrescida a querer passar este testemunho desta forma? Sim, a minha responsabilidade como fotógrafo é de documentar o meio em que eu vivo e tudo aquilo que me cerca. Então, aqui, e levar isso para as pessoas,
né? Porque a fotografia é uma forma de cultura também, é uma linguagem universal. Então a fotografia ela comunica sem as palavras e as pessoas, eu posso fazer uma foto aqui em Curitiba, em que ela, sem dizer nada nela, ela é entendida no mundo todo, porque ela é uma linguagem universal. A máxima, nós dizemos que geralmente uma fotografia vale por 1000 palavras, é isso? A palavra tem tem a sua importância, a fotografia tem sua importância. A vantagem da fotografia é que ela não precisa de tradução, né? A palavra escrita, ela tem várias línguas diferentes no mundo inteiro. Correto. A fotografia, ela é uma no mundo inteiro. Então, ela é uma linguagem mais fácil de ser entendida. Ela para ser universalizada, ela é mais fácil. Você, só de uma pessoa, né, da Ucrânia, do Portugal, dos Estados Unidos, quando elas olham uma fotografia, ela não precisa, ela só precisa ler aquela fotografia, mas ela tem uma escrita e uma leitura. E se a pessoa já tem uma noção de mundo, uma visão de mundo, ela consegue colocar isso na fotografia e a outra pessoa consegue entender sem precisar falar nada. Isso que eu acho mais interessante da fotografia. Então agora é assim, agora geralmente faço sempre duas perguntas para concluir e são, eu direi, profundas, tá? Primeiro, em todo o teu trabalho, onde é que está a tua assinatura? A minha assinatura? Ela está em todo o meu trabalho, na verdade, né? A assinatura é aquilo que o fotógrafo imputa em cada fotografia. Mas há uma cor, há uma posição, há uma forma, sim. que dá uma forma de dizer assim, está ali a minha assinatura e tu transcreves isso para a foto? Muito do meu trabalho é em cor. Então, eu tenho bastante coisa em movimento, inclusive a foto da capa desse livro é uma foto em movimento. Então, a cor do meu trabalho, ela tá bem patente. Ela é bem patente, assim. Eu tenho trabalhos em preto e branco, mas eu divido bastante os trabalhos em preto e branco, em colorido, mas a maioria dos meus trabalhos as pessoas conhecem por ser um trabalho com bastante cores, um trabalho bem vivo, que é um trabalho de documentação, e a cor é uma informação. Então eu carrego mais uma informação, que é a informação da cor nas minhas fotografias. Agora, para quem não te conhece, esta é profunda, tá? Para quem não te conhece e te apresentas tanto pessoalmente como a nível profissional, eu vou-te fazer uma pergunta bem direta. O que é que os teus olhos dizem? É uma pergunta. Os meus olhos dizem. Os meus olhos não vão falar para vocês. Meus olhos dizem o que eu estou sentindo. Então, toda fotografia exprime o que eu estou sentindo naquele momento. Então, a fotografia é uma forma de expressão. Então, tudo que eu quero exprimir, eu tento colocar nas fotografias que eu faço. Toda essa visão de mundo, o que me cerca, a minha curiosidade, tudo isso eu carrego através das minhas fotografias. Ele ficou incomodado com a última pergunta, tá? É assim, eu gosto de fazer estremecer nas bases para que a pessoa se abra um pouco e quebre aquele elitismo. Agora é assim, todas as redes sociais do Daniel vão passar aqui no rodapé, tá? Todos os contactos. Agora é assim, eu queria só mais uma frase tua. Aquela nova geração que está a enverdar pela tua área profissional, tens algum conselho, alguma frase de vida que te ficou como referência que queres passar? Bom, o conselho que eu dou, né, seja curioso, corra atrás de conhecimento, busque cultura, conheça aquilo que você está fazendo. E a fotografia não é só uma forma de ganhar likes ou curtidas, mas sim uma visão de mundo e é uma responsabilidade da pessoa que está fotografando de deixar alguma coisa para as gerações futuras. Uma marca e uma assinatura. Uma marca e uma assinatura. Daniel, obrigado por teres vindo, tá? Obrigado por teres participado e partilhado o teu currículo, tá? Connosco. Fica aqui a referência do livro, Daniel Castellano, tá? Um privilégio ter aqui o olho curitibano, analítico e cultural, no nosso espaço, o qual nós queremos exatamente quebrar esses tabus de... no Brasil não são só determinadas regiões, o Sul existe também. Então assim, vamos fazer uma breve pausa. Daniel, obrigado por teres vindo aqui ao nosso espaço. Eu que agradeço. E vamos então partir agora para mais um espaço e sugestão da semana. Já, já.
Hoje irei trazer uma uva muito conhecida, italiana, que é do vosso conhecimento e também do vosso palato. Lá está. Estamos a falar de uma Primitivo. Hoje trazemos uma Natale Verga, um Primitivo. É uma uva muito, muito desenvolvida e muito cultivada na Itália. E no caso trazemos uma Natale Verga. É um Primitivo com tons frutados, frutas do bosque, frutas maduras, com uma personalidade muito própria. Estamos a falar uma estrutura de bosque no palato. Vocês sentem no aroma exatamente aqueles tons de noz, frutas vermelhas, um pouco amadeirada, aquela umidade do bosque. Muitas vezes vocês sentem no olfato, mas no palato existe sempre aquela particularidade distinta de um Primitivo. É um vinho, uma acidez mediana, frutas maduras, muita especiaria, tá? E muito, muito própria, minerabilidade própria da Itália. Ou seja, estamos a falar de uma família também, da família Verga. Eu sou Enrico Verga, em 1895, penso eu, começou a abrir com a ideia de expandir este nome, esta vinícola, e a Natale Verga saiu desde 1995, tá? E atualmente consegue fazer, com a quarta geração na administração da sua vinícola, uma produção intensiva, uma produção atualizada, maquinaria, ou seja, uma evolução na própria vinícola que não o deixa para trás, nem nunca perder a qualidade e o seu diferencial. Estamos a falar de uma produção em média de 25 mil unidades hora na sua produção de qualquer dos seus rótulos. No caso, estamos a falar de uma Primitivo da origem dessa vinícola, da Natale Verga, que por sua vez é muito distinta e muito característica da Itália. Vamos ver uma característica de uma harmonização clássica, ou seja, um Primitivo vai bem com tudo o que é prato italiano, mas principalmente denota-se uma certa diferença com queijos envelhecidos, aqueles mais robustos, pastas e assim, carnes grelhadas. Estamos a falar de harmonizações clássicas, mas lá está. Voltando à questão de uma uva de bolso, uma Primitivo vocês encontram noutros rótulos, tá? E é um vinho também descomplicado, é um vinho de bolso. Pode-se dizer que seja uma uva bem atrativa para quem gosta de uma tábua de frios com queijos envelhecidos, podemos dizer assim, mas queijos mais fortificados, em que vocês vão ver a suavidade, a minerabilidade do Primitivo perante a gordura residual de um queijo com todo o seu leite na sua produção. Ou seja, estamos a falar de uma uva de bolso também, independentemente do rótulo, vocês vão apanhar essas características e lá está, um vinho descomplicado, uma uva descomplicada, fácil de beber sem dúvida e inusitada para qualquer situação de uma reunião de amigos ou em uma reunião familiar ao final do dia. E independentemente disso, assim, o churrasco brasileiro, este Primitivo seria muito bem-vindo perante uma harmonização com as entradas das carnes que vocês terão de entrada, mas se seguirem o acompanhamento do rolete, digamos assim, da evolução das carnes e da proteína, vocês vão ver que vai ser um bom companheiro na degustação e na harmonização de toda essa forma de churrasco. Foi mais uma proposta da Noacaron Adega, com mais uma uva inusitada, diferenciada, que vocês encontram nas prateleiras. Vamos descomplicar, vamos desmistificar, vamos quebrar elitismos e foi mais uma proposta de João e suas uvas. Então, mas lá estamos nós, uma vez mais, com mais uma personalidade aqui no Vinhos e Personalidades. Hoje com Patrícia Maciel. Tá? Então é assim, há muitas coincidências, para além da área ser totalmente diferenciada de minha, mas lá, de alguma forma nós juntámos algo semelhante, ou seja, identificarmos todos aqueles que nos aproximamos com a nossa área profissional, com a nossa matriz e com a personalidade daqueles que nos procuram. Eu na área de vinhos, uvas e personalidades e a Patrícia Maciel
com perfumes e personalidades. Patrícia, bem-vinda ao nosso programa, tá? Obrigada. Então explica-me lá uma coisa, sobrenome português, tá? De alguma forma nós gostamos de conversar, gostamos de conviver, gostamos de vivência. Como é que a Patrícia Maciel puxou a ideia de adequar o aroma, a sensibilidade do perfume da matriz com uma personalidade? Como é que surgiu essa ideia? Então, isso veio, João, através das aulas, né, da instituição que eu faço parte. Podes falar? Posso falar? Pode falar. Do Centro Europeu, dentro da consultoria de imagem. Então, esse nicho de perfumes dentro da consultoria, ele é muito ainda pouco explorado. E através de uma conversa, de uma mentoria com o meu mentor, ele falou assim: Paty, não tem como você não usar essa tua bagagem de 23 anos de perfumaria junto aos estilos. E hoje a gente não tem praticamente isso no mercado da consultoria. Então, dessa mentoria veio essa ideia. E assim, os perfumes, eles estão muito ligados à personalidade, à emoção das pessoas, à imagem que as pessoas querem transmitir. E às vezes a gente escolhe um perfume erroneamente. Às vezes porque uma amiga nossa usa, às vezes sentimos um cheiro, às vezes um comercial na televisão. E por que não esse perfume passar realmente a essência de quem você é e qual estilo você quer transmitir? Por isso a gente ligou as duas coisas, o estilo, os perfumes. Tem também a ver com a genética. Eu acho que não nada tem a disfarçar, porque assim, cada caso é um caso, correto? Sim, Como sim. é que tu, ao primeiro contacto com a personalidade da pessoa, existe aquela questão do toque, da sensibilidade do perfume, como o perfume, o aroma ou a estrutura pode afetar ou não, ou valorizar esse potencial cliente que se aproxima de ti? Como é que tu consegues fazer essa identificação dessa matriz para fazer essa assemblagem? Como é que fazes isso? Na verdade, assim, como eu comecei muito cedo, João, nessa área, com 17 anos, né? Foi meu primeiro trabalho, digamos assim. Eu comecei nesse mundo da perfumaria para conseguir costear a minha faculdade e depois não sair mais desse universo. Então, assim, é muita vivência, são muitos clientes que eu atendo e é interessante porque, assim, quando o cliente ele chega na loja que eu trabalho, eu já olhando a pessoa, assim, já conversando um pouco com a pessoa e pesquisando um pouco do lifestyle, da vida dela, do que ela quer passar, eu já consigo identificar e focar alguns perfumes específicos. E a pessoa sente, às vezes ela fala, uau, é isso mesmo, é isso que eu quero passar, é isso que eu quero sentir, enfim. Diz-me uma coisa, há um termo francês técnico, tá, que é usado na perfumaria, o nez. Conheces? Consideras-te um nez, ou seja, uma sommelier da perfumaria? Consideras-te como tal? Não, eu não tenho assim essa formação técnica, João, tá? Assim, da perfumaria. Eu tenho a vivência, muitos treinamentos que eu fiz, mas eu alio muito assim, se a pessoa assim, tiver, por exemplo, eu num elevador e a pessoa chegar, eu vou saber o perfume que ela está usando, mas porque eu desenvolvi uma memória olfativa por causa dos meus anos de experiência. Mas podes-te considerar, porque assim, eu não sou sommelier, eu posso ser considerado petit sommelier, tem curso em nova gastronomia, mas lá está, toda aquela parte técnica, não tenho, mas a parte prática também. Sim, ou seja, tu tens uma parte prática, podemos dizer assim, não te vou chamar petit nez, mas é uma referência, tá? Tu sentes essa responsabilidade? Pode ser que sim, olhando por esse lado. Então é assim, e quando tu estás numa turma do Centro Europeu, tu estás a dar uma formação, tu passas essa responsabilidade para os teus formandos? Sim, sim. E é com muito assim, eu falo assim, eu nunca pensei em dar aula, né? E após a minha formação na consultoria de imagem veio o convite. E hoje eu faço isso com muito amor, muita paixão. E é bem interessante porque, assim, no final das minhas aulas eu já vejo, assim, alunas minhas falando: nossa, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com perfumes. Eu não imaginava que era assim. Então é um universo muito, muito amplo e é realmente, assim, uma responsabilidade porque é algo a mais e de profissão para as pessoas buscarem. O nez, geralmente assim, o olfato é uma das partes importantes também na enologia, tu sabes, na gastronomia. Há um primeiro impacto, um primeiro contacto que se tem com a matéria-prima. Sim, tá? sim. Tu, como tens a paleta do
podemos chamar uma paleta de cores, aromas, ambientes, perfumes. Qual é o teu ambiente? Como é que tu te identificas? Qual é a frase, a estrutura ou o ambiente que Patrícia se identifica? Como? Você diz assim, os acordes? Sim, os acordes, o aroma, a estrutura. Como é que a Patrícia se identifica? Eu me identifico no estilo mais romântico, com um pouco de dramaticidade. E assim, nas fragrâncias também, isso tem muito a ver. Então eu ligo muito o meu estilo romântico dramático com os aromas que eu escolho. E os ambientes que eu vou percorrer. Vamos puxar o nele. Conhece o Cyrano de Bergerac? Não. Não é assim. Não é assim. É uma personagem do Edmond Rostand que é um mosqueteiro com o nariz grande. E era um alfa. Independentemente da postura física ou da imagem que ele passava, ele tinha aquela sensibilidade pura. Tu, quando enfrentas uma turma, quando enfrentas um cliente, enfrentas alguém difícil que não se identificou, como é que é a tua fórmula, como é que é a tua estratégia de alguém que não se identifica a ela própria, tu identificas? Sim. Nós temos o dom de apanhar a personalidade com uma matriz, mas como é que tu encaras esse desafio assim instantâneo? Como é que é a tua postura? É interessante essa pergunta, porque até aconteceu isso numa turma, acho que retrasada, que eu dei no Centro Europeu, e uma aluna minha, muito resistente a perfume, até ela sentava assim na primeira fila, na primeira fileira, primeira carteira, e ela falou assim: professora Patrícia, eu não uso perfume, eu não tenho esse hábito, eu não gosto de usar perfume. E aquilo, quando a pessoa fala isso pra mim, é um desafio. É um desafio. Eu gosto de ser desafiada. Mas sabes que isso é um termo. Eu ia perguntar assim, não era sommelier ela? Era sommelier? Não. Sabes que o sommelier tem a questão de não usar perfume quando propõe um vinho. Sim. Tem essa referência. Entendi. A tua turma consiste em quantos alunos? Uma média de 20 a 30. 20 a 30 personalidades diferenciadas. Isso, diferenciadas. Tu vês a Patrícia no meio da turma? No meio da turma? Vês alguém que identificas que, olha, eu estou ali? Sim, com certeza. Como é que é essa parte romântica ou dramática de ver assim, ela vai evoluir, vai querer seguir os meus passos e eu vou ser o exemplo de Né? Como é que é essa, conta-me essa aventura que é ali momentânea, do processo. Tá. Então, assim, é muito interessante porque eu também já estive do lado de lá, né? Eu fui aluna do Centro Europeu. Então, eu busquei a consultoria de imagem para a minha formação, então já tive lá do outro lado. E eu sou uma das únicas alunas da instituição que se tornou professora. Então, isso assim é uma grande responsabilidade para mim, identificar justamente esse perfil entre os meus alunos. E eu consigo assim detectar, nossa, essa vai por esse caminho, porque assim, a consultoria de imagem, João, você tem que escolher um nicho, porque ela é muito ampla. E assim, é um desafio para mim esse mercado novo dos perfumes. Então, acho que tem um mercado muito amplo desse oceano, né, que ainda as pessoas não conhecem. E através das aulas, elas conseguem entrar de um jeito na aula de perfumes e sair com outra percepção. É bem interessante isso. Diz uma coisa, para aquelas pessoas, comuns mortais, que entram no teu mundo, que história é que tu contas? Quer dizer, o objetivo da minha entrevista é falar da personalidade. Tem toda a tua estrutura, as tuas redes sociais vão passar aqui, vão ver vai haver toda aquela questão de procura, curiosidade, como é que é possível? Tá, mas eu quero saber quem é a Patrícia por trás do currículo. Tá? O currículo já diz tudo, tá? Mas agora é assim, eu quero que tu te aproximes com personalidade para aqueles que nos estão a ver, assim, como é que foi possível achares esse nicho, esse recanto, esse cantinho, desse pequeno pormenor que possivelmente muita gente viu. Quando aparece uma turma de 20 a 30 pessoas, diz assim, tenho curiosidade nessa caixa de Pandora. Que caixinha é aquela? Sim. Como é que tu explicas esse teu projeto? Diz assim, a minha caixa de Pandora é esta, o meu segredo é este, a minha matriz é esta. Venham conhecer o meu mundo. Frases que tu tenhas feitas para impactar inicialmente. Eu acho que assim, isso iniciou a Patrícia, vem muito da minha determinação. Eu sempre tive algo assim dentro de mim explodindo de fazer a diferença e de transformar a vida das pessoas. Então assim, se eu fosse dizer uma palavra sobre todo esse universo,
a caixinha da Pandora é a transformação, a metamorfose, que a pessoa ela pode conseguir, ela pode acreditar nela mesma, ela pode vencer e percorrer esse mundo incrível. Patrícia, obrigado por teres vindo, tá? Obrigada. Vais fazer, as tuas redes sociais vão passar todas aqui, os teus contactos vão passar também para aquelas futuras turmas que querem ir para o Centro Europeu ver a Patrícia, tá? Sim. Então isto foi mais um Vinhos e Personalidades. Acompanha nas nossas redes sociais tudo aquilo que a gente propõe e aventuras diferenciadas com olhos, aromas, sabores e personalidades. Então, até uma próxima oportunidade. Não percam o próximo episódio.